Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e aqui estamos para mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos fazer a nossa leitura número 78. Pega o seu chá, sua água, seu café, sente-se aqui e bora para a leitura de hoje. A leitura de hoje nós vamos ler Juízes do capítulo 10 ao capítulo 12, começando por capítulo 10. Tolá e Jair. Depois que Abimeleque, Tolá, filho de Paú e neto de Dobo, veio liderar o povo de Israel. Ele era da tribo de Isacar e morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Tolá foi líder de Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Em seguida apareceu Jair, da cidade de Gileade. Jair foi líder de Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que montavam em 30 jumentos. Os seus filhos tinham 30 cidades na região de Gileade. Elas são chamadas até hoje de cidade de Jair. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Os amonitas escravizam o povo de Israel. E mais uma vez os israelitas pecaram contra Deus, o Senhor. Adoraram o deus Baal de várias cidades, a deus Astorá, e também os deuses de Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon, dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então ele ficou muito irado com os israelitas e deixou que sofressem nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Naquele mesmo ano, eles derrotaram os israelitas e os escravizaram. Durante 18 anos, eles escravizaram todos os israelitas que viviam em Gileade, a leste do rio Jordão, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessavam o rio Jordão para lutar contra as tribos de Judá, de Benjamim, de Efraim, e assim Israel passava por uma grande aflição. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, orando assim: Nosso Deus, nós pecamos contra ti porque te deixamos e adoramos os deuses dos cananeus. E o Senhor respondeu: No passado os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os moanitas escravizaram vocês e vocês me pediram socorro. E eu salvei deles. Mas assim mesmo vocês me abandonaram e adoraram outros deuses, por isso eu não vou mais ajudá-los. Agora peço socorro aos seus deuses que vocês escolheram, que eles os ajudem quando vocês estiverem em dificuldades. Mas o povo de Israel respondeu: De fato nós pecamos e faz de nós tudo o que quiseres, mas salva-nos hoje, por favor. Então eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus, o Senhor, e ele teve pena deles por causa da situação difícil em que estavam. Então o exército amonita veio e acampou em Mispa. E os chefes e o povo de Gileade combinaram que o homem que comandasse os israelitas na luta contra os amonitas seria o chefe dos moradores de Gileade. Capítulo 11. Jetfé. Jetfé, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jetfé, dizendo: Você não vai herdar nada do nosso pai porque é um filho de uma outra mulher. Jetfé fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tob. Lá alguns homens ordinários se juntaram a ele e eles andavam juntos. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jetfé na terra de Tob e disseram: Venha com a gente e seja o nosso chefe na guerra contra os amonitas. Jetfé respondeu: Eu sei que vocês me odeiam e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda agora que estão em dificuldade? Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas, responderam eles. Jetfé disse: Se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês, está certo? E eles responderam: Sim, nós faremos como você diz, o Senhor é a nossa testemunha. Aí Jetfé foi com os chefes de Gileade e o povo colocou como governador e chefe. E em Mispa, na presença do Senhor, Jetfé fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Então Jetfé enviou mensageiros ao rei dos amonitas. Os mensageiros disseram: O que é que você tem contra mim? Por que invadiram o meu país? O rei dos amonitas respondeu: Quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra desde o rio Arnon até os rios Jaboque e Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra. Jetfé mandou outros mensageiros ao rei dos amonitas, com a seguinte resposta: O povo de Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o Golfo de Acabe e daí até Cádiz. Eles mandaram mensageiros ao rei dos Edomitas, pedindo licença para passar pelas suas terras, mas ele não deixou. Então os israelitas pediram a mesma coisa ao rei de Moabe, porém ele não deixou. Por isso os israelitas ficaram em Cádiz.
Eles foram pelo deserto, rodearam a terra dos Edomitas e dos Moabitas e chegaram até a parte leste de Moabe, no outro lado do rio Arnon. Acamparam ali, mas não atravessaram o rio porque estavam na frente de Moabe. Aí os israelitas mandaram mensageiros a Seom, o rei amorreu de Hesbom, e pediram licença para atravessar aquele país a fim de poderem chegar à sua terra. Mas Seom não deixou, levou todo o seu exército, acampou em Jaza e atacou o povo de Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens. E assim os israelitas conquistaram toda a terra que era dos amorreus. Tomaram toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon ao sul até o rio Jaboque ao norte, e desde o deserto a leste até o rio Jordão ao oeste. Assim foi o Senhor, o Deus de Israel, quem expulsou os amorreus para que o povo, os israelitas, pudessem tê-la. E agora vocês querem tentar tomar a terra de volta? Podem ficar com tudo que Quemos, o Deus de vocês, lhes deu. Mas nós vamos ficar com tudo que o Senhor, o nosso Deus, conquistou para nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, que era rei de Moabe? Será que alguma vez ele desafiou Israel? Quando foi que ele guerreou contra nós? Durante 300 anos o povo de Israel morou em Hesbom e Aroé. Morou também nas cidades vizinhas e em todas as cidades das margens do rio Arnon. Por que vocês não tomaram essa cidade de volta durante todo esse tempo? Não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fazem o mal querendo lutar contra mim, e o Senhor será o juiz. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem de Jetifé que ele havia mandado. Então o Espírito do Senhor dominou de Jetifé e ele atravessou Gileade, Manassés e voltou para Mispa. Em Gileade, dali foi para Amon e prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu oferecerei em sacrifício a ti. Então Jetifé atravessou o rio para lutar contra os amonitas e o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroé até o ponto de Miniti, 20 cidades ao todo, e continuou até Abel-Queramim. Houve uma grande matança e os israelitas derrotaram os amonitas. A filha de Jetifé. Quando Jetifé voltou para sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro dançando e tocando pandeiro. Era filha única e não tinha mais nenhum filho ou filha. Quando Jetifé a viu, ficou desesperado e rasgou as roupas e disse: ah, minha filha, você está partindo meu coração. Por que tem de ser você que me vai fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Ela respondeu: se o Senhor fez uma promessa ao Senhor, faça de mim o que prometeu, pois o Senhor, Deus, deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. E continuou: só peço uma coisa, deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. E o pai deixou que ela fosse por 2 meses, então ela e as suas amigas saíram pelas montanhas chorando porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois de 2 meses ela voltou para o pai e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim ela morreu virgem. Daí veio o costume de as mulheres israelitas saírem durante 40 dias todos os anos para chorar pela filha de Jetifé, o gileadita. Uma coisa muito interessante aqui, é justamente um homem que ele veio de um lugar onde ninguém dava nada para ele, que ele foi levantado por Deus, ele foi uma pessoa extremamente estratégica, ele teve todo esse background de conseguir entender, geopolítica para poder respaldar as suas ações, guerreou, foi vitorioso, mas em meio a todas essas coisas ele fez um voto impensado. Isso me faz refletir muito. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não precisa fazer nada para que Deus faça alguma coisa por nós. É simplesmente o desejo dele. E os votos que a gente fizer no meio desse processo podem acabar nos atrapalhando ou fazendo aquilo que Deus nunca pediu que se fizesse. A gente vai ver em diversas passagens das Escrituras pessoas oferecendo filhos queimados a Baal, a Moloque. Existe uma grande discussão em torno dessa passagem para saber se ele matou ou não a sua filha, ou se ele só a deixou virgem para o resto dos seus dias, a deixou uma pessoa que não fosse se relacionar com uma outra pessoa, ou se ele verdadeiramente a queimou em holocausto, como nas outras vezes. Mas a grande ponderação que a gente tem que fazer em relação a isso era que Deus não precisava do voto desse homem para fazer livrar o povo. Já era a vontade de Deus.
E a gente vai ver, na verdade, que isso não necessariamente é algo que nem ajudou e nem atrapalhou ele. Foi uma coisa que foi impensada da parte dele. Então isso deve nos fazer refletir muito. Será que aquilo que a gente fica prometendo para Deus e pedindo para Deus, entregando para Deus, realmente está sendo útil? Ou é só simplesmente algum tipo de teatro religioso que a gente faz para tentar convencer a Deus de nos amparar, coisa que Ele já quer fazer, né? Então fica aqui essa dica a respeito de: será que nós estamos tentando negociar coisas inúteis com Deus, assim como fez Jefté? Continuando aqui, capítulo 12, Jefté e a tribo de Efraim. Os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefté: por que é que você saiu para combater os amonitas e não nos chamou para irmos também? Por causa disso, nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Mas Jefté respondeu: eu e o meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Quando vi que vocês não iam me ajudar, arrisquei a vida e fui combater contra eles. E o Senhor Deus me deu a vitória. Então por que é que vocês agora vêm lutar contra mim? Aí Jefté juntou todos os homens de Gileade e eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os eframitas tinham dito: vocês, gileaditas, que moram nas terras de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim. Para não deixar que os efraimitas passassem, os gileaditas tomaram os lugares onde o rio Jordão podia ser atravessado. Quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se ele respondia que não, eles o mandavam dizer a palavra Shibolete. Mas se ele dizia Sibolete, porque não podia falar direito a palavra, então agarravam e matavam ali mesmo, na beira do rio Jordão. Naquela ocasião, foram mortos 42 mil efraimitas. Jefté, o gileadita, governou Israel durante 6 anos, então morreu e foi sepultado na sua cidade natal, em Gileade. Ibzan, Elon e Abdon. Depois de Jefté, Ibzan, da cidade de Belém, governou o povo de Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Deixou que as 30 filhas casassem com rapazes de fora do seu grupo de famílias e trouxe 30 moças de fora para casarem com seus filhos. Ibzan governou Israel 7 anos, então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibzan, Elon, que era da tribo de Zebulon, governou Israel 10 anos, então morreu e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, Abdon governou o povo de Israel. Ele era filho de Hilel, da cidade de Piratom. Abdon tinha 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Ele governou Israel 8 anos. Então morreu e foi sepultado em Piratom, que ficava na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. E terminamos aqui a nossa leitura de hoje. Uma grande curiosidade, muito diferente da nossa atualidade, que 2, 3 filhos já eram coisas exacerbadas. O povo daquela época, por ser liberado ou ser não contestado ou não ter nenhuma lei contra a poligamia, eles tinham diversos filhos. Não simplesmente pelo sentido de que eles amavam a sua mulher ou as suas mulheres, mas quanto mais filhos, mais poderoso um homem se tornava, porque cada um desses filhos se tornava ou uma fonte de força braçal para trabalho, ou mais um homem para se alistar no seu exército, ou também para defender a sua casa, caso acontecesse algum tipo de guerra ou algum tipo de desentendimento. Nesses casos em específico, esses homens, a primeira coisa que eles faziam quando eles se achegavam ao poder era literalmente fazer muitos filhos. Mas por que eles faziam muitos filhos? Porque eles estrategicamente pegariam cada um desses filhos para colocar em pontos estratégicos para serem governantes de várias outras cidades, tendo assim um rei, e esse rei repartiria a porção de governo de uma forma menor para cada um dos seus filhos. A família sempre foi um instrumento de governo muito poderoso, porque é muito mais fácil você se aliançar ou você fazer a governança de um lugar através da família. Não que não existiam percalços no caminho, mas que essa era a forma mais viável, porque um pai e um filho eles já tinham um vínculo de submissão muito forte, e isso demoraria anos e nem sabe se a pessoa de fato iria conseguir gerar outro vínculo desse com alguma pessoa de fora. Por isso que eram utilizados os filhos
quando uma pessoa subia no poder para poder dominar toda uma região, porque ele, de uma forma estratégica, deixava cada um desses filhos, homens, posicionados como pequenos governadores em cada uma dessas cidades. Finalizando aqui, muito obrigado pela sua presença de hoje. Te espero aqui amanhã. Que Deus te abençoe. Até mais.